Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Todo Israel diga: seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam: seu amor dura para sempre. Todos que temem o Senhor digam: seu amor dura para sempre. Em minha angústia orei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sim, o Senhor está comigo e Ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. O 9. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Amém? Aí ele falou assim, né? Todo Israel diga: o seu amor dura para sempre. E toda capa diga: o seu amor dura para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor. E nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre isso, sabe? Sobre buscar refúgio no Senhor. Que nós precisamos acordar, porque muitas vezes nós estamos adormecidos, e tudo isso vai estar dentro da palavra que eu vou estar ministrando nessa noite. Sabe que Jesus tem o controle de tudo, que Ele não perde o controle da situação. O Ministério de Louvor, como eu já disse, foi muito feliz, né? Eles começaram pedindo para o Espírito Santo de Deus fluir, irmãos. É a primeira coisa que nós devemos pedir, sabe? Quando a gente chega na casa do Senhor, né? Lógico, é orar ao Senhor, né? Falar para Ele das nossas misérias mesmo, nos render, mas pedir que o Espírito Santo dele venha fluir na nossa vida. Irmãos, porque quando o Espírito Santo de Deus ele começar a fluir na nossa vida, nós vamos começar a entender o que a palavra do Senhor quer nos mostrar, porque é o Espírito Santo de Deus que vai trazendo discernimento do que é pregado, né? A gente aprendeu, acho que na quinta-feira, que se eu ficar só falando, e se o Espírito Santo de Deus ele não trabalhar, irmãos, vai ser em vão, porque você não vai entender nada, você vai voltar para sua casa e você vai sair murmurando: meu Deus, a Vânia não falou nada, a Vânia não entendi foi nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele fluir na minha e na tua vida, irmãos, que eu abrir a minha boca para falar da palavra de Deus, Ele vai trazer o discernimento, irmãos. É Ele que vai trazer o discernimento para o nosso coração. É o Espírito Santo de Deus, não é a Vânia. Nós podemos estudar milhares e milhares e milhares de livros, mas se nós não falarmos o que o Senhor quer que nós viemos falar, do discernimento do Senhor, irmãos, vai ser em vão. E outra coisa que eu coloquei aqui, os meninos cantaram aqui que mais vale um dia na presença de Deus do que toda a vida sem conhecer Ele. Irmãos, mais vale sim um dia na presença do Senhor. Muitas vezes quando eu vou orar, eu falo para o Senhor, falo: meu Deus, olha, mais vale sim um dia na tua presença, irmãos, porque lá fora, irmãos, o mundo é só ilusão, e o nosso Deus verdadeiramente, irmãos, é vida e paz. Louvado seja o nome dele. E a Renata falou que queria viver algo novo. Para a gente viver algo novo, irmãos, é buscando o Senhor. Para a gente viver algo novo, irmãos, é se refugiando no Senhor, é buscando as misericórdias do Senhor, é mergulhando no Senhor. Louvado seja o nome. Para fechar aqui o que eles falaram, o pastor Evanildo falou: confia no Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Nós podemos pedir algo novo, nós podemos pedir a presença do Espírito Santo de Deus, mas temos que ter o quê? A fé de que Ele vai fazer. Nós temos que ter a fé de que Ele está nesse lugar. Nós temos que sair da nossa casa, irmãos, tendo a certeza: não, eu vou lá. Eu não sei quem vai pregar, eu não sei se é um pregador de fora, eu não sei se é um pregador eloquente, mas se é a palavra do Senhor, eu tenho que ter a certeza que é o Senhor Jesus que vai falar conosco. Amém? Exaltado seja o nome dele. Então, buscar refúgio em Deus, irmãos, é confiar no amor de Deus. Buscar refúgio em Deus é isso, sabe? É orar ao Senhor e entender que no momento certo Ele vai fazer a sua vontade na nossa vida. Buscar refúgio em Deus é confiar nas suas misericórdias. Porque, irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos os filhos do Senhor. E estar com
com Ele, estar com Jesus, muitas vezes vai mais além de cantar, vai mais além de pregar, vai mais além de estar aqui em cima do altar, irmãos. É fazer dele a nossa segurança, sabe? Nós sabemos que nós somos a casa do Senhor, mas eu estava pensando lá em casa, muitas vezes significa fazer do Senhor também a nossa casa, fazer do Senhor também a nossa morada. Por quê? Irmãos, porque a nossa casa, ela é o nosso refúgio ali, não é? Às vezes a gente pode, presta atenção, a gente pode ir para o lugar mais lindo que for, né? A gente pode ir para a praia, a gente pode ir para todo lugar maravilhoso, mas chega aquele momento, pode estar na casa da mãe da gente, mas chega aquele momento que a gente quer estar onde? Na nossa casa, no nosso confortinho ali, ó, na nossa casa, mesmo que seja simples, mas a gente quer estar na nossa casa. Então se refugiar do Senhor é fazer dele a minha morada, é estar com Ele em todos os momentos. Ó, para minha casa eu vou quando eu estou feliz, quando eu estou alegre. Na minha casa também eu estou quando eu estou triste, chateado. Na minha casa também muitas vezes eu sou curada. Então Jesus, Ele não é só um lugar onde a gente vai passear, entende? Ele é a nossa morada. Jesus, Ele é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Exaltado seja o nome dEle. Exaltado seja o nome do Senhor. E as misericórdias do Senhor, irmão, são a causa de nós estarmos aqui em pé. Eu sempre gosto de lembrar disso todos os dias, porque nós precisamos da misericórdia do Senhor. A maior prova da misericórdia deles, irmãos, é pregado nessa igreja aqui dia e noite. É pregado nessa igreja aqui todo o tempo, louvado seja o nome dEle, que é a nossa salvação, que é a morte do Senhor naquela cruz. Lucas 1,67, irmãos, diz assim, ó: então seu pai, Zacarias, o pai de João Batista, tá bom? Ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Olha porque Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se da sua santa aliança. Exaltado seja o nome do Senhor. E por causa da misericórdia do Senhor, irmãos, é por causa da misericórdia do Senhor que nós temos a esperança da nossa salvação. Exaltado seja o nome dEle. A misericórdia do Senhor, ela é uma demonstração do quê? Ela é uma demonstração de perdão que Deus concedeu ao pecador. A misericórdia do Senhor, o nosso refúgio, Jesus Cristo, Ele nos deu as suas misericórdias. Ele nos deu, aleluias, irmãos, a certeza que nós vamos ser perdoados das nossas transgressões, que nós vamos estar com Ele, o perdão dos nossos pecados e de graça. Exaltado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos nunca esquecer que o Senhor, louvado seja Deus, Ele é o nosso refúgio, irmãos. E as misericórdias dEle é o que nos faz estarmos aqui. Porque a gente sempre fala isso, né? Que nós não somos bons. Jesus falou isso, né, para o jovem rico: ninguém é bom, né? Só o Pai é bom, somente Ele é bom, irmão, nós não somos. E Zacarias, ele engrandeceu ao Senhor, por causa das suas misericórdias, ele livrou o seu povo, né? Por causa das misericórdias dele, ele ajudou o povo a atravessar o deserto. Por causa da misericórdia dele, né, o povo tendo fé, Abraão e demais outros alcançaram ali as suas bênçãos. E a misericórdia dele não cessou. Exaltado seja o nome dele. Por causa da sua misericórdia, irmão, nós somos abençoados. Por causa da sua misericórdia, Renato, o Senhor concedeu o desejo do seu coração de trabalhar pertinho de casa. Por causa das suas misericórdias. E o interessante, irmãos, é que tudo isso é de graça. Jesus, o preço já foi pago. Mas o preço foi pago. Foi pago por Jesus. Mas é de graça, irmãos, que nós podemos nos redimir, nos achegar ao Senhor, render louvor. Louvado seja o nome dEle, exaltado seja o nome dEle. E é de graça hoje porque, como eu falei, o preço ele já foi pago. E todos os dias nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar das misericórdias do Senhor.
Nós temos que lembrar que o nosso Deus, Ele é poderoso. Não esquecer, como já foi falado aqui, é Ele quem dá as riquezas. E as bênçãos, como já foi falado aqui, elas certamente nos alcançarão. Mas o que eu preciso fazer, Vânia? Eu preciso estar também, irmãos, na vontade de Deus. Como foi pregado aqui pelo Danilo, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Muitas vezes nós vemos, porque fulano é abençoado, porque ciclano. Mas será se eu estou tentando, pelo menos tentando, fazer e estar no centro da vontade de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E Jó 7, eu não vou nem abrir, Jó 7, 17 ao 18. Diz assim: afinal, quem é o ser humano para que ele dê grandes importâncias e coloque sobre ele os seus olhos, para que eu visite e o ponha à prova? Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para sermos dependentes de um Deus tão grande e tão misericordioso? Você que está sentado aí, você conhece a história de Jó, um camarada abençoado que depois sofreu, que aconteceu tudo na vida dele, mas mesmo assim as misericórdias do Senhor o alcançou. Ele realmente deu a volta por cima, como a gente fala, né? Por quê? Porque Jó, ele decidiu, mesmo em meio à prova, mesmo sofrendo, irmãos, ele ficou ali no centro da vontade de Deus. Mesmo quando a própria esposa dele mandou ele amaldiçoar o Senhor e morrer ali, ele continuou confiando no Deus de misericórdia. Ele continuou crendo no Deus que ele servia. Vânia, mas Jó, ele nesse versículo mesmo aqui, nesses versículos anteriormente, ele estava triste. Ele estava meio que ali, né, desabafando com o Senhor. Irmãos, servir a Deus, né, Léo, não quer dizer que a gente também não vai passar por momentos ruins. Servir a Deus não quer dizer que muitas vezes o nosso coração vai se entristecer. Mas servir a Deus quer dizer a gente começar a entender que haja o que houver, o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele é vivo e as suas misericórdias são sem fim. Aleluia! As misericórdias dele são sem fim. A fidelidade do Senhor é grande. Jó, ele falou, né? Quem é o ser humano? Gente, quem somos nós para um Deus tão grande nos olhe e dá importância para nós? Exaltado seja o nome dele. A fidelidade do Senhor é grande. Às vezes, irmãos, nós nos encontramos tão, desnorteados, sem rumo, né? Com as nossas coisas. Às vezes a gente quer uma coisa e não acontece. A gente não entende. Muitas vezes nós perdemos até mesmo a aliança com Deus, né? O Senhor, ele tem o controle de tudo. E Deus, irmãos, ele sempre está conosco. Sempre está conosco. E ele tem a aliança conosco. Mas muitas vezes a nossa realidade, irmãos, é que muitas vezes nós estamos num culto, mesmo no culto. Muitas vezes a gente vem e muitas vezes a gente se pega entristecidos, imaginando, sabe? Será se Deus ainda tem essa aliança? Será? Irmãos, o que eu tenho para dizer, irmãos, é que Deus, a aliança do Senhor, ela não vai ser quebrada. Jesus, ele já morreu. Jesus, ele já ressuscitou. Ele já fez, ele já pagou o preço. E o que nós temos que nos fazer, irmãos, é nos colocar na posição de filhos do Senhor, aleluia. Procurarmos ter o caráter de Cristo. Mas nos dias de hoje, o que nós queremos ter de Deus, né? A gente sempre fala, Deus, mas nós somos o teu povo escolhido. Deus, mas a gente tem aliança com o Senhor. Mas muitas vezes o que nós queremos, irmãos, do Senhor, nós queremos as misericórdias do Senhor, sim. Nós queremos tudo de bom do Senhor. Nós queremos empregos abençoados. Nós queremos vida abundante. Queremos casamento abençoado. Mas nós não queremos honrar o compromisso que nós temos com o Senhor. Porque a aliança, irmãos, do Senhor foi feita. Mas nós também precisamos fazer uma aliança com Deus. O Senhor fala, né, que Ele é o nosso Deus. Mas nós seremos o quê? O seu povo. Então tem que ter aliança com o Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel e as suas misericórdias, elas duram para sempre. O que tinha que ser feito já foi feito.
O plano já foi consumado. O Danilo fala muito isso nas ministrações dele, né? O plano já foi consumado. Jesus, o plano perfeito, já se entregou por nós. E nós que temos, irmãos, que zelar por tudo isso que o Senhor fez por nós, sabe? Cuidando da nossa vida espiritual com o Senhor, se refugiando no Senhor, buscando as misericórdias do nosso Deus todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome dele. Porque, irmãos, nós não somos bons. Nós não somos bons, né? Como eu já falei aqui, somente Jesus é bom, somente Deus é bom. Nós não somos bons, mas Ele é maravilhoso. O nosso Senhor, Ele é maravilhoso. E a palavra de Deus em Lamentações 3, 22 e 23 dizem que as misericórdias do Senhor não têm fim. Comunidade de adoração profética, as misericórdias do nosso Deus, elas não têm fim. Exaltado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente não entende, né? Sabe por que a gente não é bom? Porque a gente se converteu, a gente entende, mas quando a gente vê alguém que matou, roubou, fez e aconteceu se convertendo, muitas vezes a gente olha com um olhazinho torto. Mas a mesma misericórdia que não tem fim para a minha vida é a mesma misericórdia que não tem fim para o dono ali da boca de fumo, é a mesma misericórdia que não tem fim para aquele que matou, que roubou. Se ele se converter, se ele fizer aliança com o Senhor, porque o nosso Deus, irmãos, não é só para mim, não é só para você. O nosso Deus é para todo aquele que quiser, irmãos. É isso que é lindo na palavra de Deus. Todo aquele que confessar, todo aquele que declarar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, irmãos. Aleluia. O Senhor, Ele vai se revelar para ele. O Senhor, Ele vai se revelar para ele. Exaltado seja o nome do Senhor. As misericórdias do nosso Deus não tem fim, irmãos. E é o amor do Senhor que tem que ser pregado nos dias de hoje. Eu lembro que o pastor grandão que pregou aqui na Alta Ceia, ele falou que está muito difícil, né? Porque as pessoas não querem mais nem ouvir. E muitas vezes a palavra, a pessoa só quer trazer palavra de lambe, né? E muitas vezes o que nós temos que pregar é que o Senhor está voltando e que nós precisamos nos consertar na presença dele. E muitas vezes isso, irmãos, tem sido motivo de zombaria. Mas é a palavra que foi pregada na quinta-feira aqui, que o Rafael leu em Isaías. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Não importa, irmão, não importa se as pessoas não querem mais ouvir, não importa se nós somos os quadrados, não importa. O importante é que tudo isso um dia vai se consumar. E assim como Ele veio, assim como Ele nos resgatou naquele dia, o noivo que fez a aliança com essa noiva, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos. É isso que tem que ser falado, que tem que ser pregado. Como Ele falou, o pecado é pecado, irmãos. O pecado é pecado e nós precisamos tirar o pecado da nossa vida e nos refugiar no Senhor. As misericórdias do Senhor, irmãos, ali na vida de Adão e Eva também foi mostrado. Você conhece a Bíblia, você já leu a história de Adão e Eva, Gênesis 3:6, quando eles pecaram, quando Eva pegou o fruto, né? Quando ela comeu o fruto, quando ela deu o fruto para Adão. Irmãos, olha que misericórdia. Você fala assim, Vânia, mas Deus expulsou eles do jardim. Irmãos, mas Deus é Deus. Deus, Ele formou eles ali do barro. Deus fez aquele casal. Você acha que se Deus não tivesse misericórdia, Deus não podia ter destruído eles ali na hora? Não podia? Podia. Não era o plano dele, mas Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. E a misericórdia do Senhor ali foi vista. Foi vista. O Senhor Jesus, louvado seja o nome dele, Ele podia ter ali, mas Ele poupou a vida do casal, mandou eles para fora. E você conhece a história. Mas o Senhor tem o poder nas suas mãos, irmãos. Você acha que o mundo, do jeito que está, como diz minha mãe nordestina, sem pé e sem cabeça, Jesus, Ele não podia fulminar nós tudinho, irmãos? Podia. Mas as misericórdias dele, irmãos, aleluia, existem. E são a causa de nós não sermos consumidos. Porque a Vânia não é boa, porque ninguém é bom, somente Deus é bom. Nós podemos sentar todo domingo
misericórdia, mas nós não somos bons, não. Quem é bom é o Senhor. Nós somos miseráveis, que muitas vezes apontamos o pecado do nosso irmão e estamos fazendo o mesmo, só que camuflado. É, irmão, é ou não é? Nós não somos bons, não. Nós não somos bons, não, mas o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é bom, e as misericórdias dEle duram para sempre. Exaltado seja o nome dEle, louvado seja o nome dEle. Caim, quando matou Abel, né? O Senhor também podia ter fulminado Caim, mas o Senhor tirou ele ali, colocou uma marca nele para as pessoas não o matarem. Irmãos, eu não estou falando que Deus ele passa a mão em pecado, louvado seja Deus. Eu estou falando que o nosso Deus ele é tão bom, que ele tem dado tempo para a gente se arrepender dos nossos pecados e se voltar para ele. É isso que eu estou falando, sabe? Eu estou falando que mesmo aquelas pessoas que zombam do Senhor, têm as misericórdias do Senhor se elas quiserem. Exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, nós temos o controle da nossa vida, irmãos. Sim, aqui nós temos. Eu lembro que a Célia sempre falava isso, né? Que foi o pior castigo. A Célia falava desse jeito. Foi o pior castigo que Deus deu para nós quando ela estava ministrando. Foi nos dar o livre-arbítrio. Porque talvez se a gente não tivesse, a gente vivesse ali, ó, do jeitinho que é para ser. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos, irmãos. De escolhermos estar com o Senhor ou não. Nós temos esse livre-arbítrio. O Senhor, Ele não vai, Renata, chegar com um fuzil na nossa cabeça. Agora você tem que me aceitar, não. Nós podemos aceitar o Senhor, como nós também podemos ir embora. Mas o Senhor, aleluia, louvado seja o nome dEle, irmãos. Eu acredito, sabe? Eu acredito que cada um de nós estamos aqui porque o Senhor também nos escolheu. Exaltado seja o nome dEle. Maravilhoso é o Senhor. E esse nosso livre-arbítrio, irmão, que nós íamos usar para nós, sabe? Usar para o Senhor, usar os nossos dias para o Senhor, usar a nossa vida para o Senhor, louvado seja o nome dEle. Usar esse livre-arbítrio para poder falar para as pessoas que Jesus Cristo, Ele salva, que Jesus Cristo, Ele cura. Usar esse livre-arbítrio para tirar uma canção, né? Mesmo na correria do dia a dia, né? Mas tirar uma canção para render ao Senhor, tirar um tempo de oração com o Senhor e se lembrar disso dia após dia. Que não é porque nós somos bons, mas é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. Exaltado seja o nome dEle. Então nós temos que lembrar disso todos os dias, do amor de Deus. Lembrar da sua promessa de salvação todos os dias. Na nossa casa nós precisamos nos lembrar disso. Lembrar que Jesus é o único caminho. A gente canta muito isso. A gente prega muito isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E Ele é o nosso refúgio. Como eu já falei aqui, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nós precisamos nos apegar mais ao Senhor. Nós precisamos buscar mais ao Senhor, olhar mais para o Senhor, lembrar mais, né, do que o Senhor já fez por nós. Ocupar a nossa cabeça com o amor do Senhor. Ocupar a nossa cabeça com as coisas do Senhor. Porque como nós somos casa dEle, como nós somos morada dEle, se a gente, irmãos, começar a desocupar Ele, sabe? Vai entrando outras coisas que não vai nos fazer bem. Vai entrando outras coisas que nos vai tirando da presença dEle. Então nós precisamos ocupar o nosso tempo com o Senhor, sabe? Ocupar o nosso tempo com Ele. Louvado seja Deus.